Você sabe frear corretamente? Tem certeza? Vamos bater um papo sobre isso. Pois é, galera, o que eu mais tenho visto nos meus anos de instrução são os dois grandes bichos papões da maioria dos alunos: curvas e frenagem. A maioria trava justamente nesses dois. Mas calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças e hoje o assunto vai ser frenagem. A primeira grande dúvida de todo mundo que chega para mim é em relação a qual freio usar. Porque uns, principalmente os recém-habilitados, vêm com aquela ideia na cabeça de que se eu usar o freio dianteiro, a moto vai derrapar e eu vou cair. Outros, se eu usar o freio traseiro, a moto vai perder o controle, eu vou derrapar e vou cair. Então, na prática, os dois estão errados. Não se usa nem só o freio dianteiro, nem só o freio traseiro. A frenagem correta é definitivamente a famosa frenagem combinada. Tem até algumas motos mais recentemente, principalmente por conta da legislação, motos de baixa cilindrada, as montadoras estão sendo obrigadas a instalar nela de fábrica ou o freio combinado ou o freio ABS. Aí vai totalmente da escolha da montadora. Por questão de custo, a maioria tem colocado o freio combinado nas suas motos de baixa cilindrada. A partir de 300, eles estão colocando obrigatoriamente o ABS. Essa é uma legislação que eles têm até 31 de dezembro de 2019 para cumprir, e todas as motos 0 km, 100% da frota, vão ter que sair com algum assistente de frenagem. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Por que a frenagem combinada é a mais adequada, é a correta? Porque a frenagem combinada, ela proporciona à moto uma melhor distribuição em um contexto geral. Você usando só o dianteiro, por exemplo, a moto vai frear muito. Você usando só o traseiro, o freio traseiro ele tem uma tendência de travar muito rapidamente e a moto vai acabar ficando realmente desgovernada. Então, quando você aciona os dois freios ao mesmo tempo, você coloca todo o sistema de freio para trabalhar ao seu favor. Eu vou mostrar agora para vocês dois exemplos, um feito por mim com uma MT-03 e outro feito por um aluno com uma Z750, nesses três tipos de frenagem. E dá uma olhada na diferença que a gente vai ter de resultado. Agora vocês vão ver um dos meus alunos fazendo o mesmo exercício, com a frenagem só traseira, só dianteira e a combinada. Nos dois exemplos, eu peço que vocês observem com atenção a diferença na marcação dos cones. Repara como o cone da frenagem só traseira, a moto avança uma distância muito maior. E repara agora como no cone da frenagem combinada, como que você percorre uma distância infinitamente menor. Esse é o exemplo clássico, claro, explícito para vocês verem o quanto a frenagem combinada é mais eficiente e, consequentemente, muito mais segura. Esse é o primeiro ponto que eu quero passar para vocês. A segunda dúvida que muita gente traz para mim é em relação a posicionamento de mão. O que tem com a mão? Se é um dedo, dois dedos, a mão inteira, os dedos de fora? Então a primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: a frenagem mais fácil é justamente com os dedos de dentro da mão.
Essa mania de falar com os dedos de fora, eu já vi muita gente ensinando a fazer isso, inclusive no YouTube, inclusive até em cursos de pilotagem. Os dedos de fora, eles têm um agravante. Eu, com a minha mão enorme, na grande maioria das motos, eu não alcanço naturalmente o comando. Então, o que eu acabo me obrigando a fazer se eu quiser acionar com os dedos de fora? Eu acabo tendo que dar aquela abertura de braço para conseguir chegar, ou dar uma curvadinha na mão para conseguir chegar. Isso está completamente errado. Qualquer movimento a mais que a gente faça, principalmente movimentando o braço, a gente está redistribuindo peso. Essa redistribuição de peso, por conta da nossa mudança de postura, ela pode afetar muito negativamente o comportamento da moto na hora da frenagem. Então você pode alterar a movimentação do guidão, você pode alterar a inclinação da moto, entre outros agravantes que podem tornar a sua frenagem extremamente insegura. Então, definitivamente, frear com os dedos de fora, descartado. Usem sempre os dedos de dentro. Eu, particularmente, na grande maioria das frenagens, eu uso só os 2 dedos. Frenagens mais intensas, frenagens que precisem de um pouco mais de atenção, ou em freios que exijam mais, freios de motos de baixa cilindrada principalmente, você vai ter que ir com os 4 dedos. Outro aspecto muito importante que a maioria das pessoas até desconhece é em relação à regulagem do comando do freio, tanto da mão quanto do pé, quanto dianteiro quanto traseiro, que é o seguinte: o freio ele tem que estar em fácil acesso. Esse negócio de você estar com a mão no punho, ter que levantar a mão para acionar ou ter que baixar a mão para acionar, isso é extremamente negativo, por 2 motivos em especial. Primeiro, porque você se obriga a fazer um esforço repetitivo, principalmente se você for fazer repetidos acionamentos do freio, você corre risco de ter uma lesão por esforço repetitivo. Eu fiz uma vez um teste, um trajeto pequeno, um trajeto de cerca de 10 km, e eu acionei o freio por 59 vezes. Ou seja, imagina isso num trajeto em um grande centro, algum lugar onde você com certeza vai precisar de muito mais acionamentos de freio. Você vai correr o risco de ter uma lesão séria, principalmente se esse trajeto for rotineiro, ida e volta de trabalho, por exemplo. E o outro aspecto, que a meu ver é mais importante ainda, é a questão da perda de tempo. Se você tiver que levantar punho ou baixar punho para acionar, isso vai fazer com que você perca tempo. E dependendo da velocidade que você esteja, essa perda de tempo, que pode ser uma fração de segundo, chegar até 1 segundo, dependendo da movimentação que você se obriga a fazer, você vai demorar um tempo muito maior, vai percorrer uma distância muito maior até a parada total. E isso pode representar, às vezes, um carro, 2 carros. Se demorar aí 5, 6 metros a mais para frear, isso pode representar a sua vida. Então, ajuste os comandos da sua moto, tanto das mãos quanto dos pés. Depois eu vou fazer um videozinho só sobre isso. Em relação aos pés, a gente tem que tomar o mesmo cuidado. Você não pode ter que estar levantando ponta de pé, nem abaixando ponta de pé para alcançar o freio. Você tem que simplesmente deslizar o pé e alcançar. Outra coisa muito importante, tanto em relação à mão quanto em relação a pé: não deixem mãos e pés já de prontidão em cima do comando. Por quê? Nós, seres humanos, temos alguns defeitos de fabricação. Um deles é: a gente, na hora do susto, a gente se contrai. Um bom exemplo é aquela questão, quando tem um vidro na frente e alguém joga uma água ou te dá um susto, alguma coisa do tipo. Você vai reparar que você se contrai. Agora eu vou te botar o seguinte cenário. Você está com a mão no freio, está com a mão em cima do manete e você toma um susto. Qual vai ser o instinto que você vai ter? Você vai travar o freio. Numa moto que tem ABS, menos mal, a roda não vai travar, você vai simplesmente fazer uma frenagem. Numa moto sem ABS, a roda pode vir a travar e você tomar uma queda, tomar um tombo por causa de uma reação de susto.
às vezes um ônibus te fechando ou qualquer coisa que seja. Se assustou, você vai ter reação de contração. O problema maior de você deixar a mão ou o pé em cima do freio é justamente esse. Então, galera, evitem, não deixem pés e mãos em cima dos comandos. Recuem esses pés, fechem essas mãos fora dos comandos. Vocês vão ficar muito mais seguros dessa forma. Ah, Eduardo, mas andando no corredor eu me sinto muito mais seguro por ficar com um dedo já no freio. Sem problema nenhum. Um dedo, na grande maioria das motos, tem que tomar até um certo cuidado em relação a isso, porque tem motos mais modernas que estão com um comando extremamente leve e você com um dedo você consegue fazer uma parada total dessa moto rapidamente, mas de um modo geral, deixar 2 dedos no máximo em cima do freio, a grosso modo, não deve ter muito problema, porque mesmo que você tenha reação de contração, na maioria das motos você não vai ter potencial de travamento de roda. Então você vai tomar aquele susto, vai se proporcionar um susto maior ainda por conta da reação da moto, mas o risco de queda é relativamente pequeno. O melhor é que está no corredor, diminui um pouco a velocidade, anda numa velocidade de maior prudência e mão fechada. Precisou? Vai lá rapidinho, aciona e volta a punho cerrado. Beleza, gente? Então a dica que eu tinha para vocês hoje é essa. Espero que tenha ajudado muita gente, porque muita gente tem essa dúvida. Frenagem, infelizmente, se for colocar no ranking, é uma das coisas que mais derrubam motociclistas, justamente pelo acionamento errado. Muita gente exagerando, principalmente no uso do freio dianteiro, aquele travamento forte que você dê numa moto sem ABS, a roda vai travar, vai escolher um lado e a moto vai cair. Numa moto com ABS, normalmente não tem queda, mas você acaba percorrendo uma distância um pouco maior por questão do acionamento do ABS. Mas é muito importante você fazer uma frenagem correta. Lembrem-se, frenagem combinada. Usem os 2 freios ao mesmo tempo. Uma coisa muito importante de destacar em relação à proporção, muita gente tem dúvida em relação a isso, é sempre prioridade no freio dianteiro. O freio dianteiro você vai ter uma carga maior em cima dele e o freio traseiro ele entra como um complemento. Aquela famosa regrinha do 70-30 que você provavelmente já ouviu falar, é nela que eu estou falando, mas com uma ressalva, não é sempre 70-30. Primeiro que não tem nenhum instrumento no painel da moto dizendo o quanto que você está dando de percentual na frente e atrás. E segundo, que não é sempre 70-30. Você vai se ver em algumas situações dando uma carga muito maior na dianteira do que na traseira. Digamos aí um 80-20 até um 90-10. E vão ter também momentos em que você vai chegar numa equivalência muito próxima, fazendo um 60-40, por exemplo, dependendo até um 50-50, dependendo da moto, numa Custom, por exemplo. Até um detalhe a mais para vocês observarem, caso ainda não tenham observado. Olhem o disco traseiro de uma moto Custom e olhem o disco traseiro do freio de uma moto esportiva. Comparem os tamanhos. Vocês vão reparar que nas motos Custom, o disco traseiro costuma ser bem maior, justamente pela maior importância que ele acaba tendo nas motos Custom. Beleza, gente? Espero ter ajudado bastante. Não esquece, deixa aquele like aí no vídeo, compartilha com seus amigos, pega o link, joga em todos os seus grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos motociclistas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!